No episódio de hoje vamos falar sobre o resultado do WRC Chile, como que foi, o que eu achei, falar também como que foi o NRS, o Rally Virtual que eu organizei, tivemos reviravoltas e foi muito legal, dessa vez acho que foi a melhor edição até agora. Aí vamos um pouco para a agenda, falar do W2RC, que vamos ter o Lucas Moraes, a grande estrela do momento, correndo em Marrocos, e inclusive é a final do ano, então vamos prestar atenção para ver o que vamos ter. E vamos ter também o Nitrocross, mas isso eu vou falar só um pouquinho. Aí depois eu vou para notícias. E então tudo isso depois da vinheta. Então sejam bem-vindos ao Nero Rally Show, eu sou o Maurício. Vocês estão assistindo o seu resumo semanal de Rally. Então, para começar, falar um pouco sobre como foi o WRC Chile, que dessa vez eu pude assistir ao vivo, todo ele. O que é nossa, é muito bom, mas é a única etapa do ano que dá para fazer isso, porque Chile fica pertinho, então a diferença de horário é bem pequena. Então foi muito bom poder ir assistindo e fazendo algumas anotações. Falar um pouquinho de quais características do Rally Chile. Ele é um terreno com bastante cascalho, é bem escorregadio, pelo que deu para perceber. Tem algumas estradas florestais bem rápidas, seguidas de algumas curvas meio traiçoeiras. E, bom, é bem liso, né? E também coisas a mais que eu não tinha previsto, né? Que foi uma neblina inacreditável, como nunca teve antes. Parece que castaram uma carta de Magic lá. Então, como foi primavera, acabou chovendo um pouquinho e daí ficou essa coisa de tipo uma temperatura meio amena, de 10 graus, 15 graus. O que para um rally é bom até. Foram 306 km de etapa cronometrada, não é tanto assim, 16 etapas, foi mais ou menos curtinho, só que teve muito deslocamento, foi 1.200 km, no total, inclusive contando com o cronometrado. O estágio mais longo foi de 28 km, acho que vale lembrar. Então, gente, enquanto eu estava editando aqui, eu recebi alguns vídeos muito bons, inclusive do Luiz Castro, que estava lá no WRC Chile. Eu tô gravando aqui só para comentar, porque eu não comentei nada sobre isso, porque eu recebi depois de eu ter gravado. Então, só para dar um agradecimento pro Luiz Testo, valeu, os vídeos ficaram muito bons. Estava numa posição muito boa, hein? Que inveja. Valeu. E então, bom, no shakedown, vários pilotos acabaram tirando o pé porque o terreno era muito abrasivo, então eles estavam poupando bem o pneu, assim, mas tirando o pé mesmo, assim, indo devagar mesmo no finalzinho. Eles deram uma testadinha no começo do shakedown e depois foram bem devagar, assim, tipo, muito abaixo, parecia que tinha até acontecido alguma coisa com os carros. E todos eles falando, não, a gente só tá poupando mesmo. E até já levanta uma questão polêmica, muita polêmica. Quando o Ogier parou no controle para entregar a cartela, como sempre a mídia vai lá, faz uma perguntinha e tal, né? E ele falou assim, não, tá tudo bem. E o que mais? Então, não quis dar entrevista, assim, sabe? Só falou que tá tudo bem, o carro tá bom, é isso. Aí na próxima, mesma coisa, não, tá tudo bem, tchau. Assim, está muito claro uma situação bem bosta que a FIA está criando, e especialmente com o Ogier, porque resolveram dar um exemplo com ele, né? Assim, o meu canal eu sempre tento trazer good vibes, essas coisas positivas e tudo mais, mas às vezes não dá. A FIA tá comendo muita bola, tá ficando muito feio as coisas que eles estão fazendo. O que está acontecendo? Eles estão, dá para dizer, censurando mesmo o Ogier. Porque ainda daquela vez que eu falei já de cara que eu tinha achado uma bosta o que a FIA fez de censurar o Ogier reclamando, assim, só porque ele achou ruim uma decisão que ele tinha pedido um tempo a mais e daí não deram o tempo e ele falou assim, tipo, os Marshall nunca ouvem a gente porque, tipo, eu tava precisando de mais tempo, tá com muito pó,
E, enfim, não deram o tempo, ele achou ruim, ele tem o direito de achar ruim. Aí a FIA deu uma multa suspensa, eu não sei se traduz assim, mas 30 mil euros se ele continuar falando coisas que a FIA não quer que ele fale. Ou seja, tipo, se você falar qualquer coisa que a gente não gosta, a gente vai dar uma multa de 30 mil. Então, colocaram uma fita na boca dele. E isso tá muito feio, sabe? Aí a única arma que ele tem contra isso é ficar quieto na hora de dar entrevista. Tipo, até uma hora, na terceira, quarta vez que pararam ele, assim, né, pra perguntar alguma coisa que ele tava evitando, né? Ele falou assim, olha, não tenho nada, não é com você, como é que ele falou? Eu até anotei aqui. Ah, desculpa, não é nada com você, eu ainda te amo. Ele falou alguma coisa assim. Mas é a única ferramenta que temos para tentar provar algum ponto, ele falou. Então, eu não vou me abster de falar. Basicamente isso. E assim, a gente percebe que os próprios entrevistados que são do WRC, que tem ligação com a FIA, eles não podem, vamos dizer assim, concordar com ele diretamente, mas dá pra ver que eles concordam, porque eles deram uma justificativa, assim, e ajudaram o máximo que deu o Ogier a se justificar. Eles falam assim, o Ogier, a gente entende por que ele não tá falando com a gente, claro que não falaram por quê, e a gente percebeu que ele está sendo muito respeitoso e educadamente recusando falar conosco, e a gente entende. Então, assim, dá pra ver, sabe, que eles não acharam ruins eles, mas que eles tinham que ficar quietos também. Então a FIA... E isso também tem a ver com a Fórmula 1. Não é só no Rally esse problema. A FIA tá dando um cala-boca no Verstappen, que ele... Meu, você tá na adrenalina, você acabou de ceder um carro a 180 por hora no caso do Rally, 300 por hora no caso da Fórmula 1. Você tá cheio de adrenalina lá, você não pode falar um palavrão. Tipo, vai se fuder, sabe? A FIA tem merda na cabeça de achar que isso é uma coisa que vai funcionar, sabe? Então, todo mundo tá com medo de falar. Assim, a FIA tá estragando o esporte. Daqui a pouco ninguém mais vai querer dar entrevista, porque não pode falar nada. Eles tinham que se tocar e se aposentar. Acho que tá na hora de trocar um pouco a liderança da FIA. Mas diz aí então, fica na pergunta da semana, né? O que vocês acham dessa palhaçada da FIA? Eu já tô deixando muito claro a minha opinião sobre isso. Mas então, voltando para os assuntos não polêmicos agora. Já na especial 1, no finalzinho, voltando, quando foram entrevistados no Viu, então fica aí o que vocês acham que o Neuville falou. Mas então, quando pararam no Viu para perguntar o que ele achou, o que ele achou adivinhe, vou dar uma chance para vocês adivinharem o que ele falou. Alternativa A. Nossa, que país bacana, eu gostei dessa especial, muito legal. Alternativa B. Nossa, tava sem gripe, aderência. Nossa, tava muito difícil de dirigir. E a alternativa C. Pô, esse estágio é muito legal, não sei o que, não vejo a hora de curtir a próxima etapa. Quem falou que ele elogiou a etapa, errou. Ele, como sempre, reclamou do gripe da aderência. Gente, ele tá o ano inteiro reclamando de aderência. Não é possível. Tipo, todo mundo tá na mesma etapa, na mesma pista e antes ele reclamava de aderência porque ele era o primeiro a largar, agora ele não é o primeiro a largar, então, tipo, ele sempre vai reclamar de aderência, isso é. Tipo, vários, claro, no Chile todos praticamente estavam reclamando de aderência, sim, mas ele manteve a tradição dele reclamar de aderência, então não mudou nada, sabe? Só que já na primeira especial correram só 3 e daí já cancelaram porque tinha espectador atrapalhando a pista. Pô, gente, presta atenção onde vocês estão, né? No WRC eles prestam mais atenção do que uma etapa estadual ou nacional aqui no Brasil, que é bem menor, né? No WRC, que tem muito mais gente para ser atropelada, eles prestam mais atenção e até cancelam quando precisa. Então, se um dia você for assistir WRC, não se enfia perto da pista. Nossa, olha o que meu gato tá fazendo. Deixa eu filmar para não mudar a cama de lugar. Olha que maluco, velho. Como é que ele vai descer? Ô, pretinho. Ah, bom. Que maluco. Bom, daí o Sesques, ele pegou um barranco na terceira etapa, ele furou o pneu. O Sesques é meio que o estreante, né? É a segunda vez que ele corre na categoria 1. E daí ele estragou a suspensão por causa disso aí. O carro deu uma boa dançada até, deu pra perceber que ele estragou a suspensão e ficou difícil dele terminar bem.
O Auger, ele passou numa... Nossa, isso foi foda. Ele passou assim, tava fazendo certinho a curva. Só que ele passou numa pedra, a curva era pra esquerda, ele passou pela direita numa pedra e daí parece que estragou a suspensão, não deu pra ver, porque a câmera não pega, né? É só a câmera de dentro, deu pra ver. Mas deu pra ver, assim, que ele virou e não acontecia nada, assim. E daí ele passou reto. Aí na 9 teve muito fog, neblina, né? Nossa, mas foi bizarro, assim, uma quantidade incrível de neblina, parecia que tava dando uma nuvem mesmo. E várias com muito fog. A 10 também, várias. A partir da 9, praticamente todas tinha muita neblina, assim. Então vamos pro resultado até sábado. O Rovanpera, que foi a minha aposta, terminou em primeiro até sábado. E o Evans em segundo e o Tanaka em terceiro. Aí lembrando que o Takamoto não tá correndo. Ele deram lugar pro Payari dessa vez, correndo no lugar dele. Aí no domingo, o Sesc estava chegando, ele estava cruzando a linha de chegada, que era tipo uma rampinha na chegada. Quando ele entrou na rampa, eu acho que o aerofólio dele já estava ruim. Aí quando ele chegou na rampa, o aerofólio dele caiu. Aí até tiraram um sarro dele, que ele já tinha perdido um pneu, agora tinha perdido o aerofólio, né? Aí foi engraçado que daí, como foi na chegada, que daí deu esse solavanco, ele já estava freando. Então não deu assim para perceber muito, né? A única coisa que ele fez depois disso foi frear. Aí o repórter que chegou ali para conversar assim, nossa, tipo, você perdeu o aerofólio, o que aconteceu? Dele, sério? Daí ele olhou assim, nossa, por isso que foi difícil frear então. Que o aerofólio segura bastante, né? Ele ajuda a manter o carro no chão e inclusive a usar menos freio, né? O copiloto dele, o Gianni Fermi, ele anunciou que está se aposentando. Mas então o deve ser Gianni Fermi, ele anunciou que está se aposentando. Pelo menos a categoria do WRC, né? Aí mostraram assim os melhores momentos dele e tal, tipo, acho que eu já vou falar da notícia então que eu tinha aqui. Ele ia se aposentar ano passado, mas daí convenceram ele a ficar mais um ano. Ele e o Lap, eles competiram junto por 15 temporadas, então, porra, é muito tempo, é um casamento, né? Foram 90 eventos do WRC, é coisa, hein? E eles tiveram algumas vitórias bem memoráveis, né? Eles já venceram a etapa do WRC em 2017 na Finlândia e na Suécia em 2024, esse ano, né? Ele era conhecido pelas risadas, assim, tipo, ele era um cara bem humorado e tal. E gostavam bastante dele, né? Então, pelo que eu vi aqui, ele ainda vai competir ao lado do Heikki Kovalainen no Rally Legends. Mas ele não tem planos, assim, muito definidos para o futuro. Então eu já trouxe a notícia antes do tempo, porque tinha a ver já com essa etapa, então... Mas, então vamos para os resultados. Esse foi o Super Sunday, o Auger com 7 pontos, o Rovanpera 6 pontos e o Evans 5 pontos. Super Sunday é o domingo acumulado. Aí a Power Stage é a última, né? A última etapa. O resultado foi... O Auger ganhou 5 pontos, o Rovanpera 4, o Tanaka 3, aí no Vil e Evans 2 e 1. Então o resultado final ficou o Rovanpera em primeiro, que eu acertei. Eu tinha apostado no Auger em segundo, ficou em quinto. Aí o Evans em segundo e o Tanaka em terceiro. Errei bastante. Aí a pontuação até então, né? O Nuvio continua com 217. Ele tá com 217 pontos. Ele diminuiu, acho, um pouquinho a distância pro Tanaka. Diminuiu 5 pontos. E daí o Auger que está em terceiro, mesmo correndo parcial, o que é inacreditável, né? O cara é tão foda que ele não precisa nem correr todas pra estar no pódio total.
Então, se você está curtindo até aqui e gosta de Rally, gosta do WRC, Rally virtual, inclusive, que vou falar daqui a pouco, se inscreve no canal para você receber mais notificações de vídeos relacionados ao mundo do Rally, tudo que envolve Rally. E curta o vídeo, não se esquece, clica ali rapidinho. Então agora falando sobre o meu campeonato dessa vez, o NRS, o Rally Virtual na Grécia, que foi a terceira etapa. Estou fazendo uma etapa por mês e essa etapa na Grécia eu curti muito, acho que foi a que eu mais gostei até agora. E pelo que eu recebi de feedback dos outros, parece que foi o que eles mais curtiram também. Recebi até áudio falando assim, nossa cara, foi muito legal essa etapa. Show de bola, e eu realmente curti também, acho que foi a etapa que eu mais corri bem, inclusive. Por um tempo eu fiquei em primeiro lugar, todo mundo foi correndo e ficando atrás de mim. O Daniel correu primeiro, daí depois eu corri, daí correram mais os outros, eu continuei em primeiro. E por 3 segundos eu fiquei em primeiro, e a última etapa eu fiquei 1 segundo pior, mas daí eu terminei 3 segundos melhor no total. Só que daí o Jonathan, como sempre, correu e tirou minha felicidade. Mas ele ganhou uma camiseta, então, dos Sertões. E daí ainda bem que foi ele, porque ele mora na mesma cidade que eu. Então a gente vai se encontrar, acho que no clube de Rally, em alguma terça-feira aí. E daí eu entrego pra ele. Então, parabéns, Jonathan. Mas a gente fez o sorteio, né? A gente faz 1 ou 2 dias antes, a gente faz um sorteio das etapas. Aí participou o Daniel e o Enzo. Aí a gente decide assim, condições climáticas, o horário do dia, degradação, tempo de serviço, essas coisas, né? Então é bem legal. O próximo que tiver, todo mundo que se inscrever pode participar e ajudar a escolher. A gente pode definir até a ordem das etapas, só que eu prefiro fazer por sorteio as etapas em si, que a gente vai correr, porque é para não privilegiar ninguém, né? Senão, eu que estou organizando é muito fácil, eu treino uma etapa bastante e daí eu ponho essa etapa, né? Então não é a minha ideia é deixar o mais aleatório possível. A etapa 6 ficou um capeta de difícil, porque tava com uma chuva forte, heavy rain, tava meio pôr do sol, degradação máxima que o jogo consegue criar, e numa etapa difícil, assim, cheia de barranco. Então foi bem difícil. Essa aí eu só passei. Inclusive no PlayStation, uma sacanagem que eu vi, a filmagem do Daniel que jogou no PlayStation, tem alguma coisa errada com o jogo, gente, pelo amor de Deus. Não sei se é erro de processamento do PlayStation, acho que não. Eu acho que é erro do jogo mesmo. Que a chuva tava opaca, não dava pra ver nada, não fazia sentido nenhum, nunca vi uma chuva assim na minha vida. Mas foi sacanagem com ele. E o Enzo, a conexão da cidade dele parece que caiu, e daí uma das etapas, uma das especiais ele não conseguiu terminar, então, porra, que azar. Senão ele teria passado de mim, eu teria ficado em terceiro. Mas nossa, foi muito legal, gente. Participem lá se vocês tiverem como jogar. Pelo menos um volantinho, né? Por mais simples que seja, porque jogar no teclado é muito difícil. Ano que vem eu tô pensando em fazer usando o jogo oficial do WRC, o mais novo, né? O 2023. E daí me digam o que vocês acham, né? Como eu tô fazendo sempre baseado no WRC, eu acho que até ano que vem já vai estar bem maduro o jogo para fazer um campeonato usando o WRC. O que vocês acham? Aí dá para exigir volante, pelo que eu vi lá. Então me diga aí, né? O que vocês acham? Fica também mais uma perguntinha aí, se quiserem responder. O que vocês acham que precisaria para um campeonato virtual legal? Tirando jogar com o Richard Burns, porque pouca gente vai saber configurar, porque é um jogo bem mais antigo e tal. Então eu só usaria o Richard Burns se tivesse muita gente já participando desse aqui, daí seria mais uma etapa mais profissional, vamos dizer. Então é isso, gente. Esse foi o NRS Rally Virtual. Participe do próximo. E mais uma coisa. Eu tava conversando. A próxima etapa do WRC o mês que vem vai ser Europa Central, né? Só que não tem Europa Central no Dirt Rally. Então a gente tava conversando o que seria mais adequado de fazer. Espanha ou Alemanha, né? Mas conversando, eu acho que a Alemanha chega um pouco mais perto. Então, outra coisa assim, o que vocês acham, né? Quem for participar, diz aí a opinião. Eu acho que a Alemanha se aproxima mais. Bom, mas tudo é negociável, né? Entra no Discord e a gente conversa. Então agora a agenda. Vamos lá, rapidinho.
tô falando muito já. A gente vai ter o W2RC, a etapa final em Marrocos. Então eu vou deixar um videozinho do que aconteceu até então. E a gente, como brasileiro, tem que torcer muito pelo Lucas Moraes, que participou dos Sertões, inclusive. Como bônus, ele participou dos Sertões, porque nem estava nos planos. A Toyota acabou deixando ele participar com o carro mesmo, o que foi muito bom. Eu pude ver ele, eu fiquei muito feliz. Mas se você não sabe do que eu estou falando, assiste o meu episódio dos Sertões, que eu participei, que foi um evento gigantesco. Muito maior do que eu podia imaginar. Aqui tem um vídeo de como é o Marrocos, uma etapa grande. Então vai ser do dia 5 ao dia 11, tá logo aí. Vai ser a final do W2RC, como eu falei, e 271 inscritos. Coisa, hein? E vamos ver como é que tá até então, né? O Alatia, ele tá em primeiro, né, como sempre. Esse Alatia, né, não tem jeito de ganhar dele. Enquanto ele correr, ele vai ser o primeiro. O cara é muito bom, ele já conhece tudo. Aí esse aqui tá em segundo, o Aized Al-Haji. E o Lucas Moraes, né, a nova estrela do momento. Gente boa pra caramba, parece ser pelo menos. Mas vamos torcer, né? Pelo menos que o Lucas Moraes consiga um terceiro lugar, o que já é muito bom. Eu acho difícil conseguir um segundo, mas vamos ver. E vai ter também o Nitro Cross, passa ao vivo no Rumble. Vai ser em Salt Lake City. Esse eu não trago muito comentários sobre isso, eu acho mais legal assistir do que acompanhar o que está acontecendo. Eu não faço ideia, não estou acompanhando realmente. Mas quando é a única opção de alguma coisa de rally para assistir, é isso aí que eu assisto, eu acho muito legal. É Rallycross, né? Rallycross, pra quem não sabe, é uma espécie de um rally feito num circuito fechado, em que corre vários carros ao mesmo tempo, e eles simulam uma pista de rally. E correm vários carros ao mesmo tempo, tem contato e tal, então é muito próximo de uma corrida comum, vamos dizer. Só que com pista que se assemelha de rally, então é uma mistura dos dois. Bem legal. Então a notícia que eu ia falar eu já falei, na verdade, que era a aposentadoria do copiloto do LAP. Então é isso aí, gente, foi o episódio de hoje. Então não se esquece de curtir. E então, de recomendação de vídeo, aqui eu vou deixar para vocês verem como que foi a última etapa do W2RC, que foi na Argentina, a Ruta 40. E aqui o último WRC, que foi na Grécia, e daí de quebra eu falei do Rio Negrinho, que eu fui lá. Então esses dois, muito legal. Então valeu, gente. Não se esqueça de acelerar, pisa fundo. Então, até o próximo episódio.